Por que que eu expandi tanto minha consciência e minha vida ainda está uma bosta? Por que que quanto mais eu expando minha consciência, mais fodida eu fico? Você já deve ter percebido que, né, esse pessoal que despertou, às vezes continua vivendo a mesma merda de relacionamento, sem dinheiro, ansioso, cansado, perdido. E aí que vem uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Se eu expandi tanto a minha consciência, por que que a minha vida piorou? Eu teve uma época, gente, que assim, eu estava quase iluminando já, assim, e minha vida toda cagada, uma merda, uma merda, uma merda. E aí, a minha mãe falava assim: "Filha, esse negócio de que você tá mexendo aí", porque eu não sei o que que ela imagina, eu acho que ela imagina, sei lá, que eu tô mexendo com espírito ou com alguma coisa assim, e não tem nada a ver. Eu sou a menos mística que existe. Tudo que eu falo é sobre neurociência, sobre epigenética, sobre física quântica. Eu não entro em campos místicos, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que existe uma camada de realidade que a gente não tem acesso quando a gente está inserido na Matrix. E conforme a gente vai expandindo, a gente vai tendo acesso a essas camadas de realidade. Acredito sim na questão de acessar outras linhas de realidade, acredito em tudo isso, mas eu não trato isso como uma coisa mística. Só que quem está de fora, principalmente a nossa mãe, né, acaba achando que porque a gente inicia esse processo, a gente começa a fazer curso de reiki, a gente começa a fazer curso de barra de axis, a gente começa a acender uns incensos em casa, e aí a pessoa acha que você está envolvido com uma bruxaria ou com alguma coisa assim que é fora do comum. E não tem nada a ver, né? Quem inicia esse processo sabe que quanto mais a gente vai se aprofundando nisso, menos místico a gente fica. E aí, falando sobre permanecer nessa mesma vida ruim, repetindo o padrão, as pessoas acabam pensando que porque você começou a estudar isso, você mexeu com um espírito ruim ou com alguma coisa e sua vida ficou uma merda, né? E tem uma hora que a gente começa a pensar, a se duvidar, a duvidar do que é do próprio caminho, né? Porque a gente está fazendo isso. Só que, a gente não pode confundir expansão de consciência com acumular informações espirituais. Virou uma epidemia isso, inclusive, né, a pessoa aprende sobre frequência, realidade paralela, manifestação, física quântica, campo energético, chakra, trauma, ego, criança interior, lei da atração, só que continua reagindo da mesma forma. E aí a realidade não vai responder ao que você sabe, ela vai responder sempre ao que você é. Isso a gente está cansada de ouvir, mas existem várias camadas por trás disso, né? E esse é o ponto em que a gente destrói esse personagem espiritualizado, porque não adianta a gente falar bonito, não adianta a gente falar sobre energia, dizer que está vibrando alto, se por dentro a gente continua todo cheio de culpa, cheio de medo, carência, necessidade de aprovação, sensação de insuficiência, né? O campo ele não vai escutar a nossa narrativa, ele vai responder a nossa coerência. Talvez seja por isso que a nossa vida parece repetir os mesmos cenários infinitamente, né? E às vezes até pior, porque você está com um poder de magnetismo muito grande, então você atrai muita merda. E aí, gente, a gente vai se deparando com os mesmos tipos de pessoa idiota, com o mesmo tipo de problema financeiro, a mesma sensação de abandono, a mesma ansiedade, a mesma frustração, só que é um pouco pior, porque a gente lutou muito para poder aprender como que funciona esse universo. Só que a realidade ela é um espelho muito preciso. Ela não vai mostrar quem a gente finge ser, ela vai mostrar quem está ativo dentro da gente. E aí, isso vai irritando o nosso ego, né? Porque nosso ego quer acreditar que pensar positivo vai resolver tudo. Só que não resolve, porque tem que ter uma coerência entre corpo, mente, consciência, enfim. E aí, a gente passa o dia inteiro afirmando que a gente é abundante, a gente até consegue ter atitudes de pessoas abundantes e tudo, só que o nosso corpo está ressoando e vibrando escassez o tempo todo. E aí a gente pode repetir também que a gente ama incondicionalmente as pessoas, só que não é isso que o nosso corpo está falando, sabe? O boleto chega, o nosso coração aperta. A gente vai falar sobre merecimento e tudo mais, só que a gente continua aceitando migalha do mundo, porque no fundo a gente acredita que aquilo é o máximo que a gente consegue receber. E aí o universo, ele não vai reagir ao nosso discurso, ele vai reagir ao nosso estado interno. O que é foda, gente, essa espiritualidade moderna, ela quer que a gente ensina a gente a parecer consciente, né? Só que não ensina a gente a mudar todo o nosso sistema por dentro. Esse caos interno que a gente tem. Porque despertar não é ficar zen, despertar não é parar de falar palavrão, parar de beber, não é nada disso. Às vezes é exatamente o contrário do que isso, porque quando finalmente a gente começa a enxergar essa bagunça que já existe dentro da gente,
a gente vai ficando mais anestesiado. E aí tem gente que fala: "Ah, depois que eu despertei a minha vida piorou". Não é que piorou, é que a gente só parou de se distrair, a gente começou a olhar todo esse processo, olhar toda essa sujeira. E aí vai ficando super desconfortável perceber que o problema ele não é externo, mas ele é interno. Enquanto existe uma frequência interna de medo, rejeição, culpa, vergonha, necessidade de controle, sensação de não merecimento, o campo vai continuar organizando experiências compatíveis com isso. Acabou, pronto. Não é castigo, gente, porque o universo ele não te odeia, ele é indiferente, né? Mas a realidade é só ressonância. Ela vai ressoar aquilo que você sente verdadeiramente. E aí muita gente trava nesse processo, porque quer mudar de vida, só que não muda o estado interno. Quer prosperidade, só que não sai dessa identidade de escassez. E aí quer um relacionamento saudável, só que não abandona esse vício emocional na dor. Então, querer paz, só que você está pegado com sofrimento como identidade, o seu corpo está pegado a isso, é confortável para ele. O seu cérebro, ele não quer sair dessa zona, porque é o seguro para ele, é químico isso. Então, gente, enquanto você continuar emocionalmente comprometido com a versão que é fudida sua, a vida vai continuar trazendo experiências que sustentam essa identidade. É tudo uma questão do espelho mesmo, não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com o universo não te ama, porque tudo na vida tem que ter coerência e o universo vai ser coerente à sua vibração. E é exatamente por isso que alguns ciclos eles não acabam, porque o cenário muda, mas a reação não muda. Então a vida vai repetir as experiências até ter uma coerência diferente diante delas. A vida é tipo um eco, gente. Não é que você está fazendo certinho o seu processo de expansão, só que enquanto a vida vai repetindo aquelas experiências até realmente existir uma consciência diferente diante delas. A realidade ela vai falar, aí você vai responder. E ela devolve exatamente a frequência da sua resposta. A forma como você reage é super importante. Se você reage sempre do mesmo jeito, o eco volta igual. Tipo, cara, a pessoa realmente não mudou. Essa reação é um sintoma daquela ferida que você tá por dentro. Então não adianta fingir que tá tudo de boa, não adianta ficar zen, porque o corpo, ele sabe, né? O campo, ele sabe. E a sua realidade sabe também. Porque o universo, ele não lê personagem, ele vai ler a sua frequência. O verdadeiro despertar não é aprender a manifestar, porque você já manifesta o tempo inteiro. A vida merda que você tá manifestando. Mas parar de sustentar internamente aquilo que continua criando a mesma realidade. E isso vai exigir uma coragem que pouquíssima gente tem. Né? Parar de terceirizar a culpa, parar de romantizar a dor, parar de usar a espiritualidade como maquiagem, sabe? Então, o que a gente mais vê é isso. O que a gente mais vê é a pessoa super espiritualizada, que quando chega numa situação, ela reage de uma forma horrorosa. Porque a consciência, ela não vai transformar ninguém magicamente. Ela só vai iluminar aquilo que ainda você precisa encarar. E aí, nem todo mundo consegue, tá? O mais importante é não ficar ali parado, se perguntando, ai, como que eu faço para minha vida mudar, pelo amor de Deus? Mas assim, o que dentro de mim que ainda está comprometido com essa versão de realidade que eu não quero mais? Então, fazer esse tipo de pergunta vai te trazer essa consciência. O que que eu ainda estou segurando? Que vantagem que eu estou tendo ainda de segurar esse personagem, essa situação? Sim, quando a gente inicia esse processo de despertar, pelo menos no meu caso, não é todo mundo, né, mas a maioria, assim, a gente se depara com as nossas sombras, a gente se depara com os padrões, parece que eles acontecem mais vezes, né, para que você realmente enxergue aquilo, né, a luz está lá. Então vão acontecendo situações, no meu caso, de injustiça, aconteceram, para que eu percebesse, não para que eu me colocar enquanto eu estava me colocando como vítima, puta que pariu, aquele fulano, me ferrou, quer me ferrar, não sei o quê, que é um padrão meu muito antigo, eu já falei sobre isso, né, essa questão de injustiça, né, enquanto eu continuei me colocando nesse lugar de vítima, continuou acontecendo. Na hora que eu olhei, falei: "Cara, eu que estou me colocando dessa forma, o que que eu acho que eu não mereço de reconhecimento?", sabe. Cara, cessou, parou de aparecer cuzão na minha vida. A mesma coisa com tudo. Se você tá vendo que você ainda tá cheio de boleto, que tá ainda onde que você tá sendo escasso, cara? Você precisa identificar isso, você precisa se perguntar: "Cara, por que que eu acho que eu não mereço ter uma vida legal? Qual o padrão que eu tô carregando?". Porque a gente percebe isso na nossa reação. Então, por exemplo, quando você olha um boleto, quando você olha uma questão financeira ali, uma demanda financeira, e o seu coração aperta, por mais que você fale: "Gratidão, eu usufruí desse serviço, estou grata por isso".
Não adianta você falar isso, porque o seu coração está apertado. Então, é por isso que tem exercícios de respiração. A respiração é maravilhosa, para ela regular o seu corpo, para o seu corpo ficar coerente com a sua mente. Porque muitas vezes a nossa mente está falando, já se sente próspera, né? A nossa mente está lá, não sei o quê, só que o nosso corpo está reagindo de forma horrível, sabe? De forma com medo, com preocupação. Nosso cérebro está ali cheio de cortisol e, tipo, desesperado. Então, o nosso sistema nervoso está num alerta total. Então, não tem como. Precisa ter coerência entre corpo, mente, consciência. Enfim, o campo ele sempre vai refletir como você está se sentindo por dentro. E uma forma de saber como você está se sentindo é a reação. Tanto essa reação que a gente tem de ficar, xingar, ficar preocupado, falar merda, quanto a reação do nosso corpo, porque a gente não presta atenção nisso. A gente fala gratidão sentindo um puta de um aperto, uma dor de barriga, uma vontade de vomitar, uma contração do corpo. O campo vai responder a isso também, não é só a sua mente. E ele vai continuar emitindo esse mesmo padrão até a gente reagir de forma diferente. Não tem outra. Não é que você está fazendo errado, é que você está reagindo da mesma forma e o campo precisa que você reaja diferente. Ele precisa que o seu corpo esteja em modo segurança, em modo tranquilo. Ele precisa que a sua mente esteja tranquila. Ele precisa que a sua emoção esteja equilibrada, esteja regulada, para que aí sim ele consiga te entregar essa vida que você diz que quer, mas você não internaliza ela, você não é ela. E a partir do momento que você passa a ser, a se comportar, a sentir como se você já tivesse naquela tranquilidade, naquela paz emocional, aí sim o campo vai começar, vai sair o eco e ele vai começar a te entregar realmente o que você quer. Eu falei aqui a respeito do corpo, que a gente não presta atenção nisso, a gente expande a consciência, mas a gente não presta atenção que a nossa consciência não está coerente com as reações do nosso corpo. Eu acabei de montar uma formação Terráqueo 5D, onde nessa formação eu tenho um módulo falando só sobre isso, como que o nosso corpo funciona em relação a isso e como que a gente pode fazer para regular. Ele fala dos pontos principais desse processo de expansão, então vai falar sobre epigenética, vai falar sobre neurociência, ele tem várias ativações de meditações para que você realmente consiga regular suas emoções. É realmente uma formação para que você alinhe corpo, mente e consciência. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem se inscrever na formação por esse link, mas se vocês quiserem, no meu Instagram também está o link na bio. É só entrar lá que vocês vão acessar todas as informações a respeito dessa formação. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e me seguir também no Instagram, ok? Até a próxima!